Boa noite, meninas. Boa noite. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos ter um exemplo prático de rotina de sucesso aqui, que vai ajudar muito vocês a entender o processo de consolidação de rotina. Vocês vão ver como é que a Regiane fez. Vai ser uma live bem interessante. Tenho certeza que vai ajudar vocês. Deixa eu fixar aqui nos comentários. Vamos esperar a Regiane entrar aqui. Boa noite, Jéssica, Nara, Suzana. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos esperar ela entrar. A gente vai, como eu falei, hoje a live vai ser diferente. A gente vai ter uma convidada. A Regiane vai contar direitinho como é que ela fez o processo de consolidação de rotina da bebezinha dela. Vocês vão ver os perrengues, as lutas, as vitórias, e isso vai ser bem legal, porque a gente vai falar na prática, o passo a passo como ela fez, um exemplo bem prático mesmo, e tenho certeza que vai ser muito bom para vocês conseguirem consolidar o processo de rotina de vocês. Enquanto a Regiane não entra, eu vou pedir para vocês, para que vocês peguem aqui essa setinha, bem aqui perto da interrogação. Pega a setinha, envia essa live para alguma mãe que você conhece que precisa melhorar o sono do bebê, tá? Então, quero que vocês façam isso agora, enquanto a Regiane não entra, para vocês poderem ajudar outras mães, né, que também precisam entender o processo do sono do bebê, adquirir conhecimento para poder colocar em prática. Então, vamos nos unir. Boa noite, Andréa, seja bem-vinda. Vamos nos unir a isso. Pega a setinha aqui do ladinho, encaminha aí para todas as mães de bebezinhos que precisam melhorar aí o sono. Deixa eu ver aqui se a Regiane já entrou. Tan, tan, tan. Regiane, se você entrou, fala oi comigo aqui, que eu não tô te achando ainda. Vamos esperar, acho que ela não entrou ainda não. Eita, que legal, hein, Nara? Mãe de 3. Nara tá com um bebê, tem um bebezinho, uma criança de 4 anos e agora tá grávida de gêmeos. Que legal. Muito bom. Cadê você, Regi? Carilin, boa noite. Patrícia. Meninas, enquanto a Regi não entra, se vocês quiserem tirar dúvidas, podem ficar à vontade. Quem assistiu aqui a live de hoje de manhã sobre expectativas versus realidade, ficou alguma dúvida aí da live? Aê, Regi chegou! Vamos lá, deixa eu chamar aqui a Regiane pra gente poder compartilhar essa tela. Cadê? Agora sim, vamos lá. E boa noite, tudo bom, Regiane? Tudo bem? Acho que a sua internet está meio instável. Vamos ver se a gente consegue. Tá me ouvindo bem? Ainda não tô te ouvindo, nem te vendo. Dá uma reconectada na sua internet, desliga e liga para ver se a gente consegue melhorar isso aí. Agora sim! Tô te ouvindo bem. Meninas, eu vou tirar aqui os comentários rapidinho para a gente poder fazer a live. No final da live, eu reativo os comentários para vocês fazerem as perguntas que vocês tiverem aqui para a Regiane, para mim, sobre a análise da rotina dela, tudo direitinho. E a gente reativa de novo os comentários. Que prazer ter você aqui, Regi. Muito obrigada por aceitar o convite, dividir essa live aqui comigo, para a gente passar um pouquinho de conhecimento para essas mamães, né? Então, eu queria que você começasse se apresentando. Fala um pouquinho quem é você, conta para as meninas um pouquinho da sua história aí com a Maria Liz. Olá, meninas, boa noite. Meu nome é Regiane,
Eu sou mãe da Maria Liz, né? A Maria Liz hoje ela tá com 3 meses, né? É um bebezinha ainda, mas no início, né? Logo assim, depois da fase de recém-nascida, né? Que é até 28 dias, a gente começou a ter muita dificuldade com o soninho da Maria Liz. Né? Não tinha conhecimento de rotina. Na gravidez, eu me preocupei só com questão de amamentação, de parto e não me liguei na questão de sono, né? Eu Pra acabei quê? também eu acabei caindo, né, na fala dos palpiteiros dizer assim, aproveita para dormir agora, que depois você não vai dormir. Eu achei que isso era uma coisa normal, né? Como todo mundo diz, depois passa, depois de 3 anos você volta a dormir normal. Só que aí eu Nossa, 3 anos, não me liguei. imagina. E aí, quando a Maria Alice começou, assim, é, chegou na fase de 1 mês e meio, mais ou menos, começou a dar muito trabalho, ela despertava muito à noite. Pronto, Eu então vamos ficava. parar um pouquinho aqui agora. Com 1 mês e meio, você falou que ela começou a dar trabalho. Quais eram esses trabalhos que a Maria Liz dava? Fala aí os detalhes dos trabalhos que você tinha com o soninho dela, para as meninas Muito entenderem. Tem muita mãe passando por essa situação, para elas poderem ver uma luz no fim do túnel. Vamos lá. Ó, muito choro. Ela é uma bebê vivia irritada, vivia chorando. Vários despertares à noite. A cada às vezes 1 hora e meia, 2 horas ela acordava chorando e às vezes eu não conseguia acalmar, não sabia o que fazer, não sabia se era fome e a gente acaba ficando desesperada pelo bebê não se acalmar e você tentar de todas as formas ficar andando pela casa, balançando o neném. Eu cheguei a um ponto de ficar assim extremamente exausta, com o olho fundo, cheio de olheira. Eu costumo dizer que eu ficava igual um zumbi. Eu era uma mãe zumbi, que eu falo, né? As pessoas me olhavam assim, nossa, você até emagreceu. Tava batida. E o cansaço extremo, não tinha tempo para mim, não tinha tempo para o meu marido, não tinha tempo para fazer as coisas dentro de casa. Cansaço extremo, eu falo que sim, foi uma fase bem difícil da nossa vida, que eu nunca pensei que chegaria a esse ponto, né? E às vezes eu até cheguei, assim, depois eu até pedi perdão a Deus, porque eu cheguei até a reclamar. Falei, gente, será que era o momento certo de eu ter sido mãe, né? Cheguei a me questionar, e depois eu até pedi, gente, o que o cansaço Mas é a extremo faz? exaustão, né, Regi? A exaustão. Eu também já tive momentos de perder a paciência e ficar exausta, estressada, e já sofri também com essa culpa, né? Não tem como, a gente fica realmente, mas é o que eu sempre digo, nós somos seres humanos, a gente está susceptível a isso, né? Então, não é, a gente, a culpa é inevitável, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. Mas a gente está sujeito. O importante é, de fato, buscar ajuda, né, para a gente poder resolver. Mas é um sentimento ruim, né? A gente fica se sentindo péssima, né? Porque perde a paciência com o bebê, às vezes reclama, às vezes não tem nem vontade de estar com o bebê. Quando o bebê acorda, é aquele sofrimento, né? E eu chorava, nossa, como eu chorava. Foi uma fase difícil, mas que assim, hoje em dia eu falo, a Maria Liz foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ai, claro. E nessa época também você falava, não foi só agora, não. Nessa época também tinha os momentos, né, de exaustão, mas com certeza, desde o momento que ela nasceu, essa é a sua, tenho certeza que é a sua frase preferida, porque é a minha também. Mas então você tinha dificuldade com sono noturno, os despertares, muito choro, então ela era uma bebê irritada, que chorava muito. Como que eram as sonecas dela? A Soneca não dormia no berço, ela não dormia no berço. É, Sonecas de 20 minutos, no máximo 30 minutos, Bem assim, curtinhas, então. muito curtas. É, As sonecas curtas, choro para iniciar a soneca. Quando às vezes eu ia entrando no quarto com ela, ela já começava a chorar, parecia que ela não queria dormir ou não gostava de dormir. E aí eu sempre ficava assim, gente, o que eu tô fazendo de errado? Devo estar fazendo alguma coisa de errado, nem não gosta de dormir, só queria dormir no colo, e aí foi ganhando peso. Conforme ela foi ganhando peso, eu comecei a ficar com muita dor nas costas, porque ela só dormia com eu andando com ela pela casa. E aí começou a ter aquela preocupação, gente, ela ainda tá novinha com pouco quilo. Imagina quando ela ganhar mais peso, como é que vai ser? Eu vou ficar andando com ela pela casa, ninando ela pra lá e pra cá. E aí foi quando eu decidi buscar conhecimento, né? Fazer o curso. E aí, Ela estava com quando nós... quantos meses quando você entrou no curso? Quase 2. Quase 2 meses que ela Pronto. tava.
E então você falou Né? que não tinha conhecimento de rotina, você não sabia nada disso. Como é que você foi cair aqui, né? Como é que você foi cair no SLA? Conta pra gente. Através do Instagram. Acho que quando a gente começa a pesquisar sobre o assunto, né? Aí eu acabei conhecendo a sua página do Planeta Mirim, né? E aí comecei a já estudar algumas coisas, porque tem bastante postagem lá, bastante conteúdo lá. Aí eu comecei a seguir você, e aí depois surgiu a oportunidade de fazer, né, o curso de sono e rotina com apego. Aí eu falei, eu acho que eu vou investir, né, para ver se a gente consegue ajustar aqui em casa as coisas, a rotina da Maria Liz, o soninho da Maria Liz. E aí, nessa época, surgiram várias outras oportunidades de fazer outros cursos, né, em É o que não relação a sono. falta. Na internet tem um monte. E aí eu fiquei pesquisando, né? E eu sou assim, eu gosto de pesquisar sempre as coisas que eu vou adquirir. E aí o que me chamou mais atenção, né, no seu curso foi que a gente tinha assessoria e você não dá um tempo definido. Algumas outras assessorias, elas dão, são 6 meses, sei lá, é um ano. E o seu não, você foi bem clara, você sempre falava. Até você conseguir obter resultados, né? E Com aí eu falei assim, certeza. não, eu acho que com a doutora Larissa vale a pena. E como é que foi então o processo de ajuste? Como é que foi lá no curso, né? Como é que você começou o processo? Como foi seu passo a passo aí? Conta para as meninas. Eu iniciei o curso, a gente fica logo ansiosa. Quando a gente está passando pela privação de sono, a gente quer logo fazer logo o curso para aprender. Eu comecei a estudar, e aí eu achei muito interessante o método que você usa. Você pede para a gente fazer aquele desafio dos 7 dias, anotar, né, a rotina. Ali, quando eu comecei já a fazer o desafio dos 7 dias, eu já comecei a ver aonde que eu podia estar errando, né? Questão da fome, da alimentação, que às vezes eu não tinha essa organização toda aí. Depois eu falei, gente, de repente ela estava chorando tanto porque ela estava com fome, eu estava acordando de madrugada porque estava com fome, né? E aí fizemos o desafio de 7 dias, né? Mandei para você o meu desafio, você olhou direitinho, analisou, depois me orientou, fizemos os ajustes. E aí tinha a questão de uma soneca da Maria Liz que eu acho que eu não sabia, não me liguei, da última soneca dela, do final da tarde, né? Do meio da tarde, até a hora do ritual noturno, eu deixava passar a janela de sono. Eu não tinha me ligado nisso. E toda vez quando a gente ia iniciar o sono noturno, tinha choro e ela acordava depois de meia hora. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí você olhou e mas não, acho que vale a pena a gente colocar uma soneca. Como ela ainda era novinha, dava tempo de botar uma soneca por volta de 5 horas. E aí ajudou bastante, porque aí não teve mais o choro que ela tinha, né? Porque como ainda estava dentro da janela de sono dela, começou a ajustar, a ficar mais tranquilo pra gente. E ela parou de ter os despertares que ela tinha, porque toda vez ela adormecia por volta de 7h30, quando dava 8 horas acordava e demorava a voltar novamente a dormir, porque ela entrava no ciclo vulcânico, né? Que a gente acabou Perfeito. aprendendo. E assim, eu adorei o curso porque lá vinha explicando exatamente direitinho, questão de ambiente, higiene do Do sono, sono. como a gente organizar o ambiente do bebê, a questão das janelas de sono, do ciclo vulcânico, questão da alimentação. E o curso é todo separadinho, às vezes tem a parte da idade da faixa etária do bebê. E aí fui fazendo tudo. E mesmo que minha bebê ainda não estivesse nas outras faixas etárias, eu quis fazer porque eu sabia que ela vai chegar, né? Ainda tá com seis Já meses. antecipou o aprendizado, né? Isso aí, exatamente. Tá. E aí E você comecei começou lá. então pelo ajuste da rotina dela durante o dia, certo? Você E começou então ajustando as sonecas dela. E aí, depois que você começou a entender, que você fez o curso, que você começou a aplicar, você acha que ela chorava muito durante o dia e era uma bebê irritada por quê? Por que que você acha que ela chorava tanto? eu acredito que era a falta de soneca, porque Perfeito. ela não conseguia descansar durante o dia, né? E bebê cansado. É a questão do ciclo vulcânico que acaba entrando, né? Que é um Ela ciclo entrava em mesmo, efeito vulcânico, então, né? no efeito vulcânico, exatamente. E é porque ela não descansava, né? Eu não sabia essa questão de ambiente, de luminosidade, de ruído externo. Isso tudo, depois que eu comecei a fazer os ajustes, começou a melhorar bastante, né? Mexer no ambiente, claridade, usar o ruído branco. O Perfeito. próprio, como ela era novinha, ela
botava no berço, ela despertava. Você, até mandei uma foto pra você do bercinho dela. E falou assim: ó, tenta botar, fechar mais o ninho, pra ela se sentir mais aconchegante. Usa o charutinho, que o charutinho ajudou muito ela. Que ela tinha aquele reflexo de Moro, né? E o charutinho Sim, ajudava ela a acordar. Um dos motivos também que eu acho que ela acordava era o reflexo de Moro, que ela tinha aquele susto, né? E tava aí, esse assustando. exercício que a gente foi fazendo melhorou bastante, que ajudou bastante o soninho dela. E como é que foi então, Regiane? Você começou a ajustar o dia, conseguiu ajustar as sonecas? Como que foram os resultados? Né? Quando é que você começou a ter resultado? Como é que foi? Foi do dia para noite? Foi uma semana, duas? Como que foi aí para você? Como é que foi a sua realidade com relação aos resultados na melhora do sono da Maria Alice? Foi assim, hoje eu digo que foi no tempo dela mesmo, que foi aos poucos, não foi assim do dia para noite, né? Porque mudar uma rotina toda do bebezinho, organizar, porque não é só ela, a mim e a meu marido também, que é a família, né? A gente tem que Perfeito, ficar bastante coisa. exatamente. É, eu acredito que com uns 15 dias já houve melhora, assim, 80%. Com um Tipo, mais ou mês, menos, você lembra mais ou menos quantos despertares que ela tinha? Mais ou menos como é que foi a redução? Sei lá, não lembro. Cinco, seis, passou para dois, seis. Você lembra isso ou não? lembro mais ou menos, ela tinha uns 6 despertares, a cada 1h30 mais ou menos, né? Até a madrugada. E aí foi diminuindo depois para 3, depois para 2, e aí ficou com um, porque ela ainda estava na idade de mamar, né? Que ainda tem, não aguenta. E aí ficou com um, e hoje ela tá com nenhum mais. Ela já acorda às 6 e a gente já começa o dia. Maravilha, perfeito. Então, mais ou menos com 15 dias, você começou a ter essa melhora do 6 para 4 para 3 devagarzinho. Quando E foi a primeira vez que ela dormiu a noite inteira? Você lembra com que idade que ela estava? com uns 3 meses, mais ou menos, foram 10 horas e meia de sono Como é que que foi ela esse dormiu. dia? Eu não acreditei, porque assim, a gente estava acostumada a dar de mamar, né? Pelo menos 2 ou uma vez, dependia do dia. E aí eu acordei e falei assim, gente, ela tá dormindo, não tô acreditando. A gente fica preocupada, será que ela tá respirando? Aí eu olhava no aparelho eletrônico, ela tá dormindo ainda. E eu falei pro meu marido assim, gente, eu não acreditei. Depois de tudo que a gente passou, com vários despertares à noite, a primeira vez que ela dormiu, eu fiquei assim, fiquei sem reação. Como eu ainda amamentava na leite materna, leite materno de demanda, o peito já estava cheio e eu falei assim, gente, e agora? Eu vou acordar? Ela falou assim, não, não vou acordar não, vou deixar dormir. Eu lutei tanto para conseguir fazer ela dormir bem à noite que aí deixei ela dormir 10 horas e meia Que de sono. massa. E aí ela dormiu essa noite 10 horas e meia. Como é que foi a outra noite? Primeira vez que ela dormiu a noite inteira, ela começou a dormir a noite inteira todos os dias? Ou ela teve período de voltar, ter um despertar? Como que foi isso aí? Primeiro teve essa noite de 10 horas e 30, né? E aí depois teve algumas que ela acordou às 5 da manhã, ela acordava às 5 da manhã, mamava e dormia até às 7 novamente. Ficava nesse. Às vezes dormia 10 horas e meia, ou às vezes 11, às vezes acordava. Agora ela já tá indo direto até às 6. Ontem essa madrugada, hoje, né? Ela acordou 6h30 da manhã. Aí a gente já começou o dia. Dormia às 7h30, acordou às 6h30. Foram 11 horas, né, de soninho. Maravilha. Então, com 3 meses, ela começou a pegar essa consistência dessa rotina de dormir a noite inteira. E como é que foi o famoso salto do quarto mês aí para você? Como é que foi esse salto do quarto mês? Teve regressão? Não teve? Como que foi? Olha, eu temia, porque a gente escuta muita coisa sobre o salto do quarto mês. Não teve, assim, no sono noturno não afetou nada. Nada mesmo, eu até estranhei, falei assim, gente, graças a Deus. Afetou um pouquinho as sonecas, que ela não queria dormir muito bem, brigava um pouquinho, porque junto com o salto do quarto mês foi a fase que ela começou a rolar. Então ela queria ficar o tempo todo, tipo que brincando no berço, rolando no berço. E aí tive que insistir nas sonecas que ela. Eu sentia que ela não queria dormir, né? E dormia pouco, 30 minutos. Aí eu tinha que ir lá no seu curso até tá ensinando, né? Tem acho que uma aula Prolongar. que ensina prolongar a soneca. E aí eu fui lá, assim, assisti novamente essa aula e fui lá e prolongava a sonequinha dela. Às vezes eu conseguia, às vezes não, mas não afetou o sono noturno, não.
ficou Show de tranquilo. bola. Tá vendo, meninas? Tem bebês e bebês, então não fiquem. Tem gente que já sofre com esse salto do quarto mês. O bebê tem um mês recém-nascido e as mães já estão sofrendo. Meu Deus, o É. salto do quarto mês. A gente tem várias alunas, tem você, tem a Bia também, que a gente vai ter entrevista aqui com ela também, que passaram pelo salto do quarto mês assim. Claro, tem uma mudança ou outra, a rotina do dia fica mais difícil às vezes, as sonecas. Outras mães que sim, às vezes o bebê passou a acordar uma vez e tal. Mas não é esse desespero. Tem bebezinhos que passam, de fato, por períodos mais difíceis, né? Porque são mais sensíveis. Mas não são todos. Então não é pra gente ficar sofrendo de antecedência, né? É pra realmente ir devagarzinho no ritmo do bebê e esperar chegar lá pra ver como é que vai ser. Mas ótimo. E como que tá, então, Regiane, a rotina dela hoje? Então, hoje a Maria Alice está com 6 meses, né? Como que tá Passando aí essa pelo salto, rotininha tá? hoje? Ela tá passando pelo Tá salto. pelo salto? Pronto. Conta Eu para as acho que ela tá meninas, passando pelo salto. então. Então, Porque o as comportamento dela. mamães de bebezinhos de 6 meses, presta atenção na rotina da Maria Liz. Vamos lá, como que é? A hora que acorda, conta para as meninas, sonecas, alimentação, conta direitinho como que tá a rotina hoje. A gente acorda por volta, ela, né, acorda por volta de 6h30. Ela tá na fase da introdução alimentar, começou agora por tem 8 dias mais ou menos que começou a introdução alimentar dela. Depois que ela acorda, ela mama, a gente faz um passeio, que eu acho que assim, para ela melhorou muito, uma das coisas que melhorou muito foi o passeio. A gente faz um passeio, a gente volta, ela come uma frutinha, por volta, assim, acordou 6h30, por volta de 8h30, mais ou menos, ela come uma fruta. E aí vem a primeira soneca do dia. A janela de sono dela tá entre 2h30, mais ou menos 2h45. Às vezes ela vai 3, mas tá mais difícil chegar a 3. Aí ela Perfeito. faz a primeira sonequinha, né? Aí dorme, ela tem dormido bem. Uma das coisas que melhorou bastante é que antigamente ela dormia 40 minutos, ela tá dormindo 1h30. Hoje ela foi a 2h20. Tava quase Eita. acordando já ela, pra ela trabalhar muito. Aí faz essa soneca e já acorda, almoça. Já 11h30, meio-dia mais ou menos, ela almoça. E aí brinco um pouquinho, né? Que eu procuro fazer atividades diferenciadas para não enjoar, porque eu senti que antes ela estava enjoando, que eu estava sempre fazendo a mesma atividade com ela. Tava ficando Aí faz entediada, uma, né? Eles são exigentes. faz uma essa sonequinha, acorda, brinca, e aí eu vejo mais ou menos, depende da hora que ela acorda, né? Aí eu dou ou a fruta, uma fruta de novo, que, né, à tarde, e aí vem outra sonequinha. Aí já é a terceira, né? Se não me engano. Acho que eu me perdi mais ou Uhum. menos. Depois vem Sim. uma sonequinha. Aí depois da sonequinha já é por volta de umas 4h pouca, 5h. Essa sonequinha é 4h pouca, 4h pouca, né? Porque se for 5 já atrapalha um pouquinho o sono Uhum. noturno. E aí depois ela acorda, aí dou uma amarela. Depende muito, porque ainda tá nessa fase de introdução alimentar, eu vejo se ela tá com Uhum. fome, se ela aceita ou não. Eu ofereço, né? E Uhum. aí, depois, mais ou menos umas 6h, 6h pouca, a gente já inicia um ritual noturno para ela estar dormindo por volta de 7h30, 8h. Pronto. Então, 7h30, mais ou menos, ela tá dormindo e vai até 6h30. Mais ou menos 11 horas de sono seguida é o que ela faz aí na maioria dos dias. Isso aí. E o que que você faz de ritual para ela? Conta para as meninas aí. Ritual do dia, da soneca, ritual da noite. O que que você faz aí para ela? O ritual do dia, eu tenho colocado, como ela tá nesse período de salto, e eu vejo que ela tá muito agitada, ela tá querendo quase que engatinhar já, então eu tô procurando fazer, quando dá mais ou menos assim, perto da janela de sono dela, eu já tiro todos os brinquedos, não deixo mais ela com nada com muito estímulo, aí já boto uma musiquinha relaxante, uma musiquinha de ninar, assim, tipo um som Perfeito. ambiente, para ela começar a desacelerar. E aí, quando ela começa já bocejar ou coçar o olhinho, a gente vai pro quarto. Aí eu fecho a cortina junto com ela. Falo assim, ó, agora a gente vai tirar uma. Falo pra ela, a gente vai tirar uma sonequinha, vamos descansar. Perfeito. Depois a gente vai acordar e vai brincar de novo. Aí a gente fecha a cortina. Eu ligo o ventilador, o ar-condicionado, dependendo do dia. Tudo com ela, ó. A gente vai ligar o ar, tudo falando pra ela. Agora a gente vai ligar o ruído Perfeito. branco, o barulhinho. A gente vai fechar a cortina. Aí eu sempre boto um sorinho no nariz dela por conta de alergia e Uhum. ar-condicionado. Perfeito. Lavagem Bota o nasal é sorinho, vida. isso, bota o sorinho no narizinho dela. E aí bota ela no bercinho, dou um beijinho nela, falo assim, ó, a mamãe daqui a pouco volta. Tira a sonequinha e saio. E aí eu fico depois só olhando ela na babá eletrônica, ela vira pra lá, vira pra cá, às vezes resmunga um pouquinho e depois dorme.
Meu O ritual da Deus. soneca Eita, isso é o sonho de toda mãe. dele. E mesmo nos períodos de salto, você sempre conseguiu fazer isso, ou às vezes dá uma regredida e você precisa pegar no colo, ninar? Como que é isso aí? Às vezes, quando eu vejo que ela não se. Eu vejo, eu entendo, tipo assim, eu tô olhando ela na babá eletrônica, aí eu tô vendo que ela tá agitada. Eu vejo assim, ó, eu acho que ela não vai conseguir dormir, vai precisar de ajuda. Aí eu entro no quarto novamente, tento ninar ela no berço. Perfeito. Quando eu vejo que, tipo assim, ela não conseguiu, tá agitada, eu pego ela no colo, aí começo a cantar uma musiquinha pra ela, fico observando ela. Quando eu vejo que ela tá começando a acalmar, piscar o olhinho pra dormir, aí eu coloco ela no berço, aí ela adormece. Às vezes eu consigo sem pegar no colo. Eu vou lá, dou umas batidinhas no bumbumzinho dela, faço shhh, e ela dorme. Às vezes eu acho que ela precisava, tipo assim, uma concentração pra ela dormir. Porque Sim, ela quer ficar o tempo todo perfeito. querendo fazer a posição do gatinho pra engatinhar. Aí tem que ir lá, tipo Perfeito. assim, filha, vamos dormir. Shhh. Aí ela vai e dorme. Em questão de um minutinho, ela dorme. Oh, meu Deus, maravilha. E o ritual noturno? O que que você faz de ritual noturno? A gente inicia com a massagem, chantar. Eu tô até pra fazer a transição, porque eu acho que ela não tá mais aceitando muito a Essa Chantala idade é bem primeiro. típica. Chega por volta do sexto, sétimo mês, às vezes eles começam a ficar mais achando que é brincadeira. Aí eles começam a não aceitar a Chantala como uma coisa relaxante, né? Tô pensando em trocar para uma leitura, alguma outra atividade, né? Mas hoje a gente ainda tá fazendo a Chantala, inicia com a massagem, eu converso com ela, boto uma musiquinha bem relaxante, apago a luz, boto uma luzinha vermelha, porque acalma, fecho o quarto, vejo a temperatura mais ou menos, se a temperatura tá boa, faço a massagem, aí depois eu dou um mamazinho para ela. Depois de mamar, eu faço a lavagem com soro de novo, aquela da seringa. Faço a lavagenzinha com a seringa e dou banho. Depois do banho, dormir. Faço uma oração, né? Banho, oração e dormir. Ela mama no peito antes de dormir. Como que é a amamentação aí? Que horas que você faz a sequência da mamada? A mamada, eu fiquei com medo, né? Logo assim como ela, quando ela tava no. Logo quando a gente começou a fazer o ajuste de rotina, dela ficar com a associação de dormir no peito, porque eu notei que ela tava querendo dormir no peito, então eu troquei. Eu botei o mamar antes do banho. Aí ficou Perfeito. massagem, mamar, banho, dormir. Que antes era massagem, banho, mamar, dormir. Eu só troquei mamar pelo banho. Perfeito. Eu banho, mamar, dormir, quando o bebezinho é muito pequeno, principalmente a esterogestação, né? Geralmente eles precisam mesmo, eles não dão muita conta de você fazer o inverso. Mas passou da esterogestação, a maioria dos bebês aceitam essa troca, né? E aí você tira essa associação, é muito bom. Claro que tem bebezinhos que não aceitam, tá tudo bem, né? Cada bebê é único, mas a maioria aceita. E é ótimo você trocar, de fato. Você tira, evita, né? É uma das formas de você evitar a associação da mama. Muito bom. Isso, né? Pronto, aí ela dorme sozinha também, você dá boa noite. Sozinha. Aí eu falo pro meu marido, gente, eu não me canso de ver ela dormindo sozinha. Assim, lembrar tudo que a gente passou, da privação de sono, do cansaço, eu ficava tensa toda vez que chegava a hora da soneca ou a hora do sono noturno, eu ficava com aquela apreensão, assim, gente, será que eu vou conseguir fazer ela dormir? E hoje olhar para ela e ver ela dormindo sozinha, de eu botar ela no berço, falar tchau, filha, boa noite, até amanhã. E às vezes passa um minuto e ela já virou e já dormiu. E isso para mim é muito gratificante de ver Com isso. certeza. Independência na hora do sono é muito importante, né? Então, é muito bom, é muito bom. E aí, como você falou, a evolução, né? Ver vocês evoluindo, para mim também é gratificante demais. Cada história de vocês que eu escuto, que eu vejo, e cada uma é diferente da outra, e tá tudo bem, cada história é diferente, cada bebê é único. Mas o resultado final, que é o descanso, ter uma mãe descansada, com a maternidade leve, e isso são todas. E isso para mim também é demais. Eu fico assim, coração transbordando. Muito, muito feliz mesmo. Vamos Ah, fazer o nossa bebê, seguinte: eu vou abrir aqui nossa para as bebê tá dúvidas, melhor. vou abrir aqui para os comentários para a gente ver o que, é que as meninas estão aí de dúvidas. Meninas, aproveitem a Regiane aqui. O que é que vocês têm aqui de dúvidas com relação à rotina que ela fez? O que é que vocês querem perguntar em relação às idades, né? Com um mês, com dois, com três, ela está com seis agora, a Maria Alice está com seis. Aproveitem aí, o que é que vocês têm de dúvidas? Deixa eu ver se já teve alguma dúvida aqui em cima. Vamos lá. Pam, pam, pam.
Val, o que eu faço para o meu bebê parar de chorar de noite e dormir bem? Val, aí é uma pergunta bem ampla. Muita coisa você tem que fazer para o bebê dormir melhor, né? Dormir bem e parar de chorar. Então, você viu que a Regiane comentou no começo da live que a Maria Alice chorava muito para dormir durante o dia e à noite também. Então, por que que ela chorava muito? Porque ela entrava em efeito vulcânico. Então, não estava dormindo bem as sonecas, não estava com um ajuste de rotina durante o dia bem. Então, para o bebê parar de chorar, provavelmente a gente precisa ajustar essa rotina, né? Ver qual é esse motivo que ele está chorando. Vamos lá. Soneca do dia tem que ser sempre no quarto? Você faz a sua sempre no quarto, Regiane? A soneca da Maria Elisa é sempre no quartinho? Atualmente, sim, eu tenho feito sempre no quartinho, no bercinho dela. Pronto. Então, meninas, o ideal é que vocês tenham, de fato, uma consistência com a soneca, que o bebê entenda que ali é a hora de dormir, né? Ele tenha previsibilidade. Se um dia você põe para dormir no berço, no outro dia você põe no seu quarto, no outro dia ele dorme na sala, ele acaba não entendendo o que está acontecendo. Então, é importante que você escolha um lugar. Não precisa ser necessariamente o berço, pode ser um colchão no chão, pode ser a sua cama, né? Pode ser a cama auxiliar que você tenha. Sempre tomar cuidado com cama quando o bebezinho vai crescendo por conta de risco de acidente. Mas é importante que seja a maioria das sonecas ali no mesmo local, para isso pegar consistência. Vamos ver as outras dúvidas aqui. Um bebezinho de 2 meses da Natasha, que dormia de dia no berço, mas agora não quer. Ele tem 2 meses. E aí, Regiane, você passou por algum momento em que a Maria Liz não quis mais aceitar o berço? O que que você fez aí? Você teve isso ou não? Não, Maria Ali sempre aceitou o berço, nunca tive problema com ela com berço, Depois não. da consistência na rotina, né? Até antes disso, você disse que ela dormia no colo, não é isso? Ela queria dormir no colo. Então, Natasha, provavelmente você precisa, é isso aí, organizar a rotina dela. Né? Quando você organiza a rotina, que você faz as sonecas, que você passa a fazer os rituais, isso tudo gera previsibilidade, isso tudo ajuda ela a entender ali o momento do sono. E aí vai ajudar ela a aprender a dormir, tá? Então, e assim, como ela aceitava antes e agora ela não está aceitando porque ela pode estar passando por salto de desenvolvimento, a rotina pode, com certeza, deve estar precisando ser reajustada. E aí você tem que observar e ver qual é a janela de sono nova, né? Ver direitinho a próxima, é, a janela, que geralmente vai aumentando os próximos horários de soneca, rituais, tudo direitinho. A pergunta da Dani aqui, ó. Como você fez, Regiane, para ela começar a dormir sozinha? Antes você ninava ela? Sim. Foi sim. De forma gentil, né? Eu fui diminuindo aos poucos. Antigamente a Maria Alice só dormia minando ela, balançando. Eu tinha que balançar ela e andar pela casa. Eu fui diminuindo. Em vez de ficar andando o tempo todo, eu andava um pouquinho, parava. Andava um pouquinho, parava. Aí quando via que ela parava de chorar, eu continuava parada. Aí depois eu fui passando para sentada. Aí eu ficava sentada com ela, quando ela chorava, eu levantava um pouquinho e balançava um pouquinho. Tudo foi aos poucos. E aí depois, quando ela começou a aceitar mais, eu sentada com ela, aí eu comecei a fazer a transição pro berço. Quando ela chorava, eu pegava ela, colhia, aí conversava, aí depois botava no berço, né? Aí depois, se ela chorava, eu pegava de novo. Foi assim, um trabalho bem devagar, de forma PPP, gentil. né? Prática, É, isso persistência e aí. paciência. Perfeito, perfeito. É isso aí, Dani. Você tem que fazer o processo gentil, exatamente como a Regiane falou, tá? Devagarzinho ali, no tempo da sua bebê. A Isadora está perguntando como é que você faz a massagem. Como é feita essa massagem? Você faz antes do banho? Como é que é? Como é feito? Gente, só um É, eu pouquinho. Isa, eu tenho um vídeo que eu publiquei, acho que a semana passada aqui, você vai achar rapidinho, é um vídeo de 5 minutos, onde eu explico a técnica todinha da Chantala, de forma bem resumida, da cabeça aos pés. Depois você dá uma olhada. Mas conta aí, Regiane, como é que você faz? eu ia falar isso, que tem o vídeo seu. Eu faço exatamente a Chantala, igualzinho o vídeo da doutora Lari. É exatamente. Faço a Chantala com a luz baixa, com a musiquinha de fundo. Eu verifico a temperatura, se às vezes está calor, eu ligo o ar, mas como o bebê está sem roupa, a gente tem que se atentar a isso, né? A temperatura, se não está nem muito calor e nem muito frio. Perfeito.
A Tassi está perguntando aqui, Regiane, se a introdução alimentar não acarretou em despertar por conta de gases, que ela está sofrendo lá com o bebezinho dela de 6 meses e 7 dias. Maria Alice teve Não, gases, como é que foi? me atrapalhasse o soninho, não. Eu notei que ela tem soltado uns puns, mas assim, nada que tenha atrapalhado o soninho dela. De dia eu ainda faço, às vezes, quando eu vejo que ela tá meio assim, constipada, eu faço aquela massagenzinha, né, do joelhinho, e aí ajuda, mas à noite não atrapalhou, não. E eu tenho dado, Perfeito. né, água também para ajudar. Ótimo, maravilha. O bebezinho da Jane Barreto dorme muito de dia, se pode atrapalhar as dormidas noturnas, a depender da quantidade de sono do dia. Se for, por exemplo, algumas horas seguidas, se o bebê emenda muito os ciclos de sono, então faz sonecas de 3, 4 horas, isso pode atrapalhar. Ou se ele dorme e acorda, mas dorme muito, né? Mais, muitas horas, também pode atrapalhar. Depende da idade do bebê também, viu, Jane? Hum, Muita pergunta aqui geral, gente. Vocês vão ter vai ter muitas lives aqui que a gente vai explicar tudo direitinho, viu, pessoal? Pode ficar tranquila que vocês vão ter conhecimento a rodo aí até chegar na maratona. Tantam. Quantas sonecas o bebê pode tirar por dia? A Silvia está perguntando. Silvia, depende muito do bebê, depende da duração da soneca, não tem uma regra, não. O importante é você observar de fato quanto tempo o bebê consegue ficar acordado sem estar estressado, que é o que a gente chama de janela de sono, tá? Vou pedir para pegar mais uma dúvida aqui para a gente finalizar, tá, meninas? Bebezinho da Evelyn, 4 meses, rotina do dia ok. À noite ele não consegue dormir antes das 23. Fico na cama com ele desde as 19h30. Mama, tira os cochilos, acorda, quer mamar, só dorme realmente às 23. Evelyn, se não era assim e agora tá pior, geralmente durante o salto do 4 mês, quando a gente tem a regressão, é muito comum o primeiro sono do bebê ficar leve. Então, essa rotina de dormir mais tarde durante o salto do 4 mês é muito comum. Eu observo isso em vários bebês. Então, o que você pode fazer é, de fato, colocar uma soneca no final da tarde. Final da tarde, tipo noite, 17h30, 18, tá? Porque não vai adiantar. Você tá colocando para dormir 7h30 e ele tá despertando e ficando acordado até as 11. Então, quando você faz a soneca 6, você vai conseguir colocar ele para dormir até as 9, 9 e pouquinho. Então, não vai ficar tão tarde, tá? Mas é bem típico de regressão do sono do 4 mês, isso aí, tá? Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado aqui da live com a Regiane. Regiane, muito obrigada. Amei saber um pouquinho mais da sua história aqui, compartilhar com essas mães. Desejo a vocês muito sucesso, tá? Parabéns por conseguir consolidar a rotina com a Maria Liz. Eu sempre digo isso. O mérito de você conseguir fazer o bebê dormir é totalmente seu, é da mãe, né, ou do cuidador, da pessoa que está ali correndo atrás disso. Porque muitas vezes eu vejo muito que as meninas entram às vezes no curso com aquela expectativa de que a doutora Lari vai salvar elas. E eu já falo logo, não sou eu que vou salvar vocês. São vocês que vão ter conhecimento para ajustar a rotina do bebê. Então eu dou parabéns de verdade para você que conseguiu de fato se conectar, ver as necessidades dela e organizar a rotina conforme a necessidade dela, que é isso que faz o bebê dormir bem, né? E o seu sucesso é meu sucesso, então estou muito feliz com o seu resultado. Parabéns por conseguir essa consolidação aí da rotina, tá? Estamos aqui, qualquer dificuldade ao longo do período, você já sabe onde me encontrar. Muito obrigada, viu? Ah, eu que agradeço aí pela oportunidade também de poder contar a minha história, né? E quem sabe ajudar as mães também, né? E mostrar que realmente é possível um bebê dormir sim a noite toda, de ter o ajuste, de a gente observar o bebê e atender as necessidades dele. E é possível não ser mais uma mãe zumbi como eu era antigamente. Perfeito, Regiane, perfeito. E tudo isso com amor, com apego, né? Como você falou aí. Não teve deixar chorar, né? Teve deixar chorar aí? Não. Até porque a gente, como coração de mãe, não aguenta, né? Ver o bebê chorando. A gente quer Eu também não acolher. aguento, eu não aguento também, não aguento. Então é isso, né? Tudo devagarzinho, com amor, com apego, tá? Então parabéns. Meninas, espero que vocês tenham aprendido bastante aí com a rotina da Regiane, tá bom? E a gente se vê amanhã, 7h17, tem live amanhã com tema específico, tá? Então as caixinhas estão aí, deixem as dúvidas que a gente amanhã de manhã se vê. Beijos, boa noite. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.